Muito bom dia a todos, os irmãos e amigos que nos visitam. Eu também sou uma visita hoje, uma visita já todas as semanas, às quartas-feiras, pela graça de Deus. E gostava de vos dizer que hoje, dia 24 de janeiro de 2016, é um dia muito importante. Um dia em que se toma uma decisão muito importante. Em que alguns de nós já tomaram essa decisão, outros não a tomaram, outros não queiram tomar. E atenção, eu não estou a falar de eleições. É verdade que todos os portugueses são hoje convocados, todos os portugueses com mais de 18 anos estão automaticamente convocados para elegerem o seu representante, aquela pessoa que querem que seja o seu representante. E cada um de vós aqui presente é hoje também convocado a eleger o seu representante, quando um dia tiver de comparecer perante Deus. Eu quero que cada um de vós pense se o seu representante é eu mesmo com os meus pecados perante um Deus Santo. E vou esperar que no equilíbrio que possa haver entre equilíbrio ou desequilíbrio possa haver entre o bem que eu faço e o mal que eu faço, Deus tenha piedade de mim. É isso? É esse o meu representante que eu quero? Ou quero Cristo com a sua justiça que seja o meu representante? Eu já tomei essa decisão. Uma decisão por Cristo. Quando eu chegar à presença de Deus, Deus não me verá a mim. Deus verá o seu amado Filho, o meu amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. E tal como quem não toma uma decisão no dia das eleições, depois não se pode queixar do resultado das eleições. Quem achar que pode tomar uma atitude neutra perante aquilo que hoje vamos falar aqui, vai ter uma tremenda desilusão. Porque com Deus não há posição de neutralidade. Ou se aceita aquilo que Deus oferece, a salvação pela graça, por meio da fé, ou então o destino eterno é trágico. Um destino eterno longe de Deus. Eu gostava de hoje falar-vos sobre umas palavras solenes que o apóstolo Paulo, certo dia, quando viajava para Roma, no meio de uma grande tempestade que se abateu sobre o navio onde viajava, umas solenes palavras que eu quero que cada um de vós considere nesta manhã. E nós lemos essas palavras em Atos 27. Atos 27. Uma passagem interessante, só por curiosidade, não é só mera curiosidade, mas muito importante. Este capítulo de Atos 27 tem várias referências a locais e a várias referências geográficas que estão todas confirmadíssimas por documentos extra-bíblicos. Ou seja, Lucas, quando escreveu Atos, não estava a inventar. Deus, quando o inspirou a escrever isto, inspirou certinho e tudo bate certo. Está cheio de referências a locais, a ilhas, a ventos, e não é que nós precisemos disso, mas consola-nos saber que Deus, até nos mais pequenos pormenores, colocou tudo na sua palavra com sabedoria, a sua sabedoria subexcelente, a sua omnissapiência de Deus. Ora bem, então quero ler a partir do versículo 6. Paulo foi preso em Jerusalém e ia de viagem para Roma.
e é acompanhado de um centurião de nome Júlio, que vamos vemos no versículo 1. E então, a partir daqui, Atos 27, a partir do versículo 6. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegámos abaixo de Creta junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegámos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cómodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fénix, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o vento arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixámos ir à toa. E depois a viagem continua bastante atribulada, e chegamos ao versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Paulo era um preso neste barco que ia para Roma, ia para a Itália, e depois o destino de Paulo era Roma, para ser presente a César. E a viagem estava difícil, sendo já perigosa a navegação, versículo 9. Paulo avisou: varões, vejo que a navegação, versículo 10, há de ser incómoda e com muito dano não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo ainda hoje alerta, faz muitos alertas a todos nós, mesmo os que já confiaram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas principalmente àqueles que ainda não tomaram esta decisão decisiva, passa a redundância, mas é uma opção completamente decisiva nas nossas vidas. Quem não a fez, Paulo faz sérios avisos à navegação, por assim dizer. Paulo é o apóstolo dos gentios, o apóstolo que o Senhor Jesus Cristo, desde o céu, indicou para ser o apóstolo que traria a mensagem até nós hoje. E ele diz, uma passagem extraordinária em 1 Timóteo 1,15, que a palavra que ele prega é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. É verdadeira, é fiel, podemos confiar e é digna de que confiemos nela. E qual é essa mensagem? Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E é importante que demos ouvidos a isso. E esta mensagem, atenção, não é uma mensagem em que eu digo: tu és pecador, tu mereces a condenação. Esta é uma mensagem que diz: eu sou pecador, eu sou o principal dos pecadores. Mas Deus, podemos ver essa passagem. Esta é uma palavra fiel, 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele
para a vida eterna. Primeiro eu sou o principal dos pecadores. E tenho dito isto várias vezes e não me canso de o dizer. Ai daquele que não se considerar o principal dos pecadores. Ai daquele que achar o meu vizinho, o meu próximo, são todos piores do que eu. Por isso, se um dia isto for decidido em termos de justiça própria, justiça da própria pessoa, eu hei de ser um dos salvos. Mas a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não ensina nada disso. Isso é o que ensinam, sabem quem? São estes, em que muitos preferem crer, como no versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo. As pessoas preferem crer em outras coisas e não no que Paulo diz, não no que a Bíblia diz. Preferem crer em alguém que lhes diga: tu não és assim tão mau quanto isso. Tu precisas de uns ajustes, tu tens um enorme potencial dentro de ti, tens de o desenvolver através de práticas, de filosofias. Mas a Bíblia não diz nada disso. Só que esta é uma mensagem, para além de ser uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, é uma palavra que não é fácil de aceitar. Uma palavra que fere o orgulho do homem. É aquilo que eu costumo dizer, um murro no estômago. A pessoa ouve aquilo e pensa: eu sou assim tão mau? Sim, és. Aos olhos de Deus, as tuas boas obras são trapos de imundícia. Não há nada de bom em ti enquanto não te renderes perante Deus e disseres: eu sou indigno, eu sou pecador, eu preciso da tua salvação. Salva-me. Enquanto não o fizeres, as tuas boas obras de nada valem. Porque Deus é um Deus santo e basta um pecado nosso para nos separar de Deus. E a única forma de nos reconciliarmos com Deus é o Senhor Jesus Cristo. A sua morte redentora na cruz por nós. Então há muitos que, em vez de crerem no que Paulo diz, nesta mensagem gloriosa da graça de Deus, preferem crer no piloto e no mestre. Até aquela expressão de uma canção que diz: I'm the captain of my soul. Eu sou o capitão da minha alma. Eu não preciso cá de ninguém. Eu sou autossuficiente. E quem és tu para me dizer que eu sou pecador e que preciso de um Salvador? Isto é a autossuficiência, o orgulho do homem. E quem não se humilhar perante Deus nunca poderá ser salvo. Versículo 12 de Atos 27. E como aquele porto não era cómodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fénix. Não era cómodo. Esta mensagem incomoda muita gente. Abrimos a palavra de Deus, citamos a palavra de Deus e incomoda as pessoas. Podemos falar de tudo e mais alguma coisa. Infelizmente, há dias, uma irmã falava-me que no jantar com familiares quis citar a Bíblia e... Não. Cala-te com isso. Pode-se estar a falar de tudo e mais alguma coisa, de todo o tipo de conversa baixa, linguagem imprópria, mas se alguém citar a Bíblia diz, incomoda as pessoas. E nós vemos hoje em dia, se nós abrirmos a boca para dizer o que a Bíblia diz sobre o rumo que a nossa sociedade está a levar, atiram-se a nós. E alguns, por enquanto ainda não chegou a Portugal, mas já chega a alguns países onde o cristianismo já foi muito forte, mas hoje em dia os Estados Unidos, por exemplo, estão completamente secularizados e os que defendem a palavra de Deus são perseguidos por causa das suas convicções. Nós estamos a falar de países como a China ou a Coreia do Norte, ou nos países muçulmanos, onde ser cristão, onde preferir o nome de Cristo pode levar à morte até, mas até nos Estados Unidos, um país fundado sobre valores cristãos, hoje em dia citar a Bíblia incomoda muita gente. Como aquele porto não era cómodo para invernar, os mais deles foram de parecer
que se partisse dali. A maior parte, a esmagadora maioria, não quer dar ouvidos a Paulo. Paulo diz uma coisa, mas os mais deles foram de outro parecer. Ninguém quer, quase ninguém quer seguir o que Paulo diz, o que a palavra de Deus diz. Mas não estejamos muito preocupados, porque infelizmente a palavra de Deus diz, não são muitos. O Senhor Jesus Cristo nunca diz, não temas ao grande rebanho, diz, pequeno rebanho. Somos poucos. Não porque esta mensagem não seja grandiosa, não seja a melhor mensagem que o mundo alguma vez conheceu, mas porque é incómoda. Incomoda o ser humano. Porque mostra o quão indigno ele é do que quer que seja de bom da parte de Deus. Versículo 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. As pessoas vivem, pensam que estão bem, pensam que estão felizes. Desta forma, vivendo sem Deus, rejeitando Deus, dando ouvidos aos muitos, seguindo os muitos, indo após os seus pilotos e os seus mestres. Parece ir bem, mas chega o tempo em que vem um pé de vento chamado Euroaquilão. Vem a adversidade. E agora tu agarras-te a quê? E quando chegar à derradeira luta da morte, o que é que há de ser de ti? É que podes andar aqui muito tempo, viver sem Deus, rejeitando Deus, mas chega o dia em que tu partes deste mundo. E o que é que há de ser? Eu quero só citar rapidamente algumas das palavras que o apóstolo Paulo nos diz. E até está tudo numa só epístola. Epístola aos Romanos. Aquilo que alguém em tempos chamou a estrada de Romanos para a salvação. 7 passagens da boca ou da caneta do apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos, que nos convém atentar, convém nos dar ouvidos. Caso contrário, teremos de dar ouvidos a estas palavras que o apóstolo Paulo diz aqui mais à frente. Vamos então ler rapidamente, porque não temos muito tempo, esta estrada de Romanos. Uma estrada difícil de percorrer. Há estradas mais fáceis. Há aqueles caminhos que são largos. Um caminho, na viagem desta vida, 2 caminhos há. Um é largo e fácil, vai direto à perdição. Satanás convida, com eles muitos vão. Mas eu não quero me perder, noutro caminho estou. Jesus é quem convida e me conduz à vida, e é com Jesus que eu vou. E é este caminho estreito. Um caminho tão estreito, que é como se... Eu vi esta... Pelo que o original diz, é um caminho tão estreito, que uma pessoa para ir por ele nem pode ir de frente. Tem de ir de lado, porque é tão estreito, tão difícil de percorrer. É incómodo, é um caminho incómodo. Não é fácil. Então o apóstolo Paulo começa por dizer em Romanos 3,10: não há um justo nem um sequer. Por muita justiça que tu penses que tens, não chega. Porque Deus é santo e tu tens pecado contigo. Eu tenho pecado comigo. Mas o que é que me faz diferente? Não é porque eu consegui, depois de muito trabalho, depois de várias reencarnações, como alguns dizem, melhorar. Não. Foi porque compreendi isto e aceitei a salvação que há apenas na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que busque a Deus, não é? Diz o resto. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. E mais à frente diz em Romanos 3,23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
separados estão da glória de Deus. Eu gosto em particular da ideia que está na versão inglesa, que é o fall short. Eu vou explicar-vos qual é a ideia disso. Há um abismo enorme entre nós e Deus. Nós estamos aqui, Deus está aqui. E o homem tenta passar de um lado para o outro através de boas obras, de religião, de filosofia, de toda uma série de coisas. Mas não consegue. Uns podem ir mais longe. Mas ninguém consegue ultrapassar este abismo. A não ser a cruz de Cristo. A cruz de Cristo faz ponte sobre o abismo entre nós e Deus. Outra tentativa qualquer que possa haver será frustrada. Todos pecaram e destituídos, separados, ou não alcançam a glória de Deus. E diz o apóstolo também, em Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. É importante que nós percebamos que todos pecaram, mas creio que mais importante do que dizer, perceber que todos pecaram, todos pecaram, sim, a gente sabe, é eu. Eu sou pecador. E eu, em particular, preciso ser reconciliado com Deus. E o problema é que o pecado traz a morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Mas agora começam as boas notícias. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado leva-nos à morte. Nós morremos por causa do nosso pecado. E o pecado, por último, quem não lidar, quem não se entregar nas mãos de Deus, o seu pecado, em último caso, vai levá-lo à morte eterna, à separação eterna de Deus. Mas nós não estamos aqui só a querer espezinhar o homem, a dizer que tu não prestas. É verdade, nós não prestamos. Mas há boas notícias. Tal como Paulo diz aqui mais à frente, ainda nesta passagem de Romanos 27, de Atos 27, vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo não estava ali a dizer, vocês deviam ter dado ouvidos, vamos todos morrer. Não. Eu tenho a solução. Deem-me ouvidos. Temos de dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz. Ao que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu. O dom gratuito, uma dádiva de Deus, de graça, sem nós precisamos fazer absolutamente nada, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Romanos 5,10, não, 5,8. Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, vendo o estado tenebroso em que nós nos encontramos, enviou o seu amado Filho, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, para morrer a morte que nós merecíamos. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando alguém diz, ora, quanto a morrer, cada um vai na sua vez. Costuma dizer, ninguém vai na vez do outro, mas houve alguém que foi na nossa vez. Nós merecíamos esta morte. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda antes que nós esboçássemos qualquer coisa de boa em relação a Deus, uma boa obra em relação a Deus, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E agora, perante isto, o que é que nós devemos fazer? Se com a tua boca, Romanos 10,9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e confessar aqui a ideia de reconhecer, admitir, confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não há aqui um talvez. Não há aqui um vamos lá ver. Se fizeres bem, suficiente. Não. Não há aqui uma única obra. Aliás, há uma obra. A obra do Senhor Jesus Cristo. É a única obra que Deus aceita. E nós queremos substituir a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo por qualquer outra coisa?
ou querer acrescentar qualquer boa obra ao que o Senhor Jesus Cristo já fez, estamos a manchar, a ferir de morte a obra da salvação de Deus. Não há uma única obra nossa. É só reconhecer, admitir que somos pecadores, reconhecer que nós merecíamos a morte, merecíamos a perdição eterna. Mas Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e ressuscitou dos mortos para a nossa justificação, como diz o apóstolo Paulo também. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. E esta é a porta de entrada para uma nova vida. Uma nova vida que não só se traduz na vida eterna, em estarmos para sempre com Deus, por toda a eternidade, mas reflete-se já hoje em viver uma vida com sentido. Uma vida, sabemos para onde é que vamos. Paulo sabia para onde é que ia. Quando estes andavam todos à toa, Paulo sabia. Deus tinha dito, olha, não, Paulo sabia já antes de, pode ter estado assim um pouco perturbado com tudo o que estava a passar, mas o Senhor já lhe tinha dito, importa que tenha ânimo, Atos 23, 11, Paulo tem ânimo porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Portanto, Paulo sabia, dê por onde der, estou descansado. Paulo sabia perfeitamente. Enquanto os outros andavam todos à toa, sim, diz aqui mesmo, à toa, sem saber para onde é que iam, Paulo sabia. E nós sabemos para onde vamos. Mesmo o mundo tem o seu curso, nem sabem para onde, nem sabem onde é que estão a meter, nem sabem bem o abismo por onde estão a enfiar, mas nós sabemos para onde vamos. E agora, esta é a porta de entrada para todas as bênçãos. E diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Todas as coisas. Muito mais do que nós pudéssemos sonhar algum dia, o Senhor tem para nos dar. Mas agora eu quero terminar. Tinha pensado falar mais, mas não creio que seja necessário. Mas quero falar principalmente para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tomem esta decisão hoje. Que hoje o dia, pode depois até lembrar-se, olha, foi no dia em que alguns faziam uma decisão pouco importante. Um presidente, como nós temos visto, o efeito prático que tem é muito escasso, mas esta decisão faz toda a diferença. Não é só nos próximos 5 anos, como o do presidente, ou 10, que tem sido norma de 2 mandatos, mas não é 10, não é 20, não é 30, não é 40, não é 1 milhão de anos, é toda a eternidade. E pode ser hoje, deve ser hoje, porque a palavra de Deus diz, hoje é o dia aceitável. Mas sabem qual é? Eu li isso há tempos e já há alguns anos e gosto muito deste pensamento. Sabem qual é a palavra preferida do diabo? Não é pecado, não é inferno, não é... Quase certeza que podíamos estar aqui num brainstorming dizer várias palavras. A palavra preferida do diabo é amanhã. Amanhã vai a tempo para tu aceitares a salvação que Deus oferece. Tem tempo. Amanhã. Mas nós não sabemos se temos no amanhã, não sabemos se temos daqui a 5 minutos. Vocês não sabem se têm até ao fim do tempo em que eu estou a falar para tomar esta decisão. E eu não vos quero assustar com a condenação do inferno, que é trágica, é a maior tragédia que pode acontecer ao ser humano. Mas quero que olhem para o amor de Deus, para esta salvação tão grandiosa, para o estado em que se encontram e com o quanto precisam ser reconciliados com Deus. Graças a Deus por aqueles que aqui
por aqueles que trouxeram amigos para ouvir, porque denota que realmente se preocupam com o bem-estar não só do presente, mas do futuro. E eu quero então terminar com estas palavras solenes. Paulo chega, depois de tudo isto que se passou, e diz, versículo 21, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. E depois diz, agora, deem-me ouvidos, vocês têm uma oportunidade de fazer as coisas bem desta vez, e de facto, depois eles acabam por lhe dar todos em terra, como lemos no versículo 44, todos chegaram à terra a salvo, mas porque deram ouvidos a Paulo. Estas palavras, fora razoável ter-me ouvido a mim, vou saltar aqui algumas palavras, não se espera do contexto, fora razoável ter-me ouvido a mim e assim evitariam esta perdição. Estas palavras hão de ecoar nos ouvidos de muita gente por toda a eternidade fora. O Dante, aquele escritor do século XIII, ou XII, ou XIII, ou XIV, por aí, da Idade Média, escreveu uma das suas obras principais, a Divina Comédia, em que ele diz que ele fala do céu, do inferno e do purgatório. Então, o purgatório não é bíblico, só para que não haja dúvidas. Depois de partirmos deste mundo, não há nada que possa ser feito por nós. A decisão tem de ser agora, hoje. Então ele dizia que à porta do inferno, por assim dizer, isto, claro, é uma obra de ficção, por assim dizer, ele dizia, à porta do inferno diz, deixai toda a esperança ao vós que entrais. E é verdade. Deixai toda a esperança ao vós que entrais, porque depois de entrar no inferno não há nada a fazer. O inferno é muito mais tenebroso do que alguma coisa que nós possamos pintar. Até há aquela palavra dantesco, que é para falar de algo terrível, tenebroso, por causa de Dante e da sua obra em que ele fala do inferno. Mas creio que poderia muito bem estar à porta do inferno estas palavras solenes de Paulo. Fora razoável ter-me ouvido a mim e assim evitariam esta perdição. Eu espero que nenhum de vós um dia tenha de estas palavras martelar na vossa cabeça. Porque há um homem, e vou terminar com isso, um homem, o rei Agripa, a quem Paulo, a dada altura, estava a evangelizar. Um homem que até tinha alguma receptividade em relação a ouvir Paulo. E vocês que aqui estão hoje têm alguma receptividade em relação a ouvir falar destas coisas. O sinal disso é que aqui estão. Isto não vos é totalmente indiferente, creio eu. Tal como não era para o rei Agripa. E a dada altura, Paulo diz, em Atos 26, 27, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Eu bem sei que crês. E o rei Agripa, provavelmente um bocado incomodado, quis soltar uma piada. Uma piada muito triste. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei, Agripa, e o presidente e Berenice, e todos os com ele estavam assentados. O rei Agripa não quis ouvir mais. Sentiu-se incomodado. Por ser, de certa forma, conotado, ou ter mostrar publicamente alguma identificação em relação àquilo que Paulo estava a dizer. E diz, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. O que eu desejo é que nenhum de vós, algum dia... Estas palavras continuam a massacrar a mente do rei Agripa, tenho a certeza. Por toda a eternidade. Por pouco. E alguns estão tão perto, tão perto. Só lhes falta aceitar a salvação que Deus oferece. E o que eu desejo é que
toda a eternidade, possamos todos estar a agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, pela sua salvação tão grandiosa que Ele fez em nosso favor, e que não estejamos, que nenhum de vós esteja a pensar nestas palavras. Fora razoável ter-me ouvido a mim, e assim evitariam esta perdição. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Neste mundo há muita gente que diz muitas coisas em nome de Deus, mas diz aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que precisam de ouvir. E aquilo que nós ouvimos agora aqui é aquilo que nós precisamos de ouvir. É aquilo que este mundo precisa de ouvir. Graças a Deus porque o ouvimos. Que não tenha sido em vão. Mas que todos nós que estamos aqui possamos entender, o Senhor nos ajuda a entender esta mensagem tremenda. Vamos ficar de pé e vamos terminar. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, nós pedimos-te que Tu falasses. E Tu falaste. E falaste de facto de uma forma tremenda. De uma forma clara. Agradecemos-te em primeiro lugar pela Tua palavra. E Te pedimos, Senhor, que ela não volte para Ti vazia, de facto. Mas que ela penetre no coração de todos nós que aqui estamos. Tu conheces, Senhor, qual é a relação que cada um de nós tem contigo. Que hoje, Senhor, seja o dia da salvação. Para alguma alma que aqui está que ainda não é tua. Que hoje possa ser o dia da salvação. Fala, Senhor, profundamente aos nossos corações. Agradecemos-te pelo Daniel, teu servo, e te pedimos que continues a usá-lo. Abençoa a Cláudia, abençoa o filho de ambos, abençoa ricamente este lar. E, Senhor, abençoa cada um de nós. É o que te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus.